Meu cordial bom dia a todos. É com muita felicidade que nessa manhã auspiciosa nós realizamos a primeira audiência pública do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, um instrumento que o tribunal haverá de utilizar doravante, principalmente para permitir que nós nos aproximemos da população, da sociedade civil organizada e que possamos, a partir de então, entregar à sociedade a análise de políticas públicas. De antemão, agradeço a disposição dos presentes, representantes de diversos segmentos da nossa sociedade, especialmente aos convidados, os senhores secretários de Estado, os especialistas, para discutir tema de interesse coletivo e que tem feito prorromper celeumas, dúvidas, angústias, ansiedades e medo entre nós. O retorno das aulas presenciais dos alunos do ensino fundamental e médio após período de paralisação provocada pela pandemia do Covid-19. Sintam-se acolhidos por todos os que fazem o TCE-PE. Somos o órgão constitucional de controle financeiro, orçamentário e administrativo dos diversos órgãos estaduais e municipais em Pernambuco e que nesta manhã propõe uma discussão democrática e republicana sobre o tema. Os tribunais de contas, como todas as instituições governamentais de controle, traz íncito o desiderato de promover o controle transversal, partindo da institucionalidade em direção à sociedade, ou o de ser instado a atuar a partir de provocações no fluxo inverso. Para além de uma cultura arraigada na forma de os tribunais de contas buscarem atuação mais profícua, de fato são agências de Estado vocacionadas a corporificar genuíno instrumento de exercício da cidadania. Neste ato, lançando mão da audiência pública, que é típico processo radicado no direito fundamental à participação popular, o TCE-PE reafirma o compromisso com a análise de políticas públicas, cargo de atuação que se soma à já bem conhecida vertente da fiscalização de conformidade. Faço referência aqui à doutora Sabrina Locke, quando diz que nós buscamos, nesse viés, legitimação por aproximação, na medida em que promovemos o desvelamento das políticas como conteúdo da ação pública, ao fim, demonstrando, em cada caso, sem invadir o espaço discricionário do Executivo, a verdade sobre o grau de sinergia existente entre a atividade financeira do Estado e os princípios fundamentais da liberdade e da isonomia. Nesse passo, o TCE pretende dar alguma resposta à pergunta de SCAF. O orçamento público respeita o princípio jurídico republicano, visando dar mais isonomia e liberdade à sociedade brasileira? É, por assim dizer, uma análise vertida sobre a efetividade das políticas públicas. A pandemia surge numa versão de caos avassalador, parecendo ter um plano especial, de especial atuação no microcosmo de cada corpo humano, estancando as moedas de um mundo que até então era senhor de seu plano dinâmico de autotransformação. Várias nações do salão nobre do capitalismo viram os direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à vida restarem embotados, empalidecidos em constituições meramente simbólicas. A ciência quedou-se sem respostas e mergulhou em dilemas barrocos e obscurantismo digno do medievo. A economia estremeceu em suas próprias bases. A cidadania passou a demandar por segurança, providências e respostas irrespondíveis. Os gestores públicos nunca foram tão exigidos em proatividade, velocidade, inventividade e replanejamento de ações, projetos e programas. Surge, de entuviada, uma legislação especial
e temporária, com padrões de formalidade mais mitigados e tônica na transparência e na prestação de contas. Os órgãos de controle, como foi o caso do TCE-PE, tiveram de passar por algumas metamorfoses em curtíssimo espaço de tempo. Aliás, esta foi a realidade dos diversos segmentos de nossa sociedade. Assim é que o TCE-PE propõe a discussão do tema retorno às aulas presenciais por meio da presente audiência pública, verdadeiro umbral para a democracia participativa sob a óptica da cidadania, assegurando o respeito aos princípios jurídicos aplicáveis à espécie, mormente os da isonomia e o do contraditório, que é, neste caso, efetivado no binômio informação-reação. Nesse diapasão, pretende-se que cada participação não se cinja a uma mera descrição estanque, fruto de parcial olhar sobre o tema. Ao revés, desejo que consigamos nos comunicar de maneira a produzir alguns possíveis consensos e que deles surjam e sejam traçados vetores resultantes. O TCE-PE oferece um espaço neutro e democrático para podermos retirar as plicas do problema, ou seja, precisamos explicar pela comunicação. Refiro-me ao fenômeno comunicativo descrito por Paulo Freire, ou seja, uma comparticipação ou coparticipação dos sujeitos no ato de pensar, quando o objeto de discussão é mero mediatizador da comunicação. As audiências públicas passam a ser caminho avezado no caminhar desta casa para propiciar o fim do procedimento, uma atuação pública mais eficiente, revestida de mais transparência e ungida pela legitimidade e pela confiança. Sobre o tema, parece-me pervadir todos os espaços de nossas preocupações nesse estágio da pandemia. Trata-se da representação de um dilema perfeito e de alto grau de dramaticidade, uma vez que a ciência ainda não disponibilizou as seteiras necessárias à aniquilação das ameaças do vírus. À guisa de exemplo, se por um lado a Unesco realça as mazelas trazidas pelo fechamento das escolas, por exemplo, aprendizagem interrompida, confusão e estresse para professores, pais despreparados para a educação, à distância ou em casa, desafios na criação, manutenção e melhoria do ensino à distância, aumento das taxas de abandono escolar, maior exposição de menores carentes à violência e à exploração, exacerbação das disparidades de educação pré-existentes e outras consequências do afastamento dos alunos, normalmente da rede pública, dos menos favorecidos das escolas. Já a ONU, em recente estudo, publicado, salvo engano, há poucos dias atrás, preconiza que a volta deve estar lastreada em supressão da transmissão do vírus para controlar os níveis nacional e local. A ONU defende a volta às aulas nos países em que a epidemia esteja sob controle e que tem implantado o sistema de rastreamento e de testes para a detecção de novos casos de contaminação. No outro giro, o DIEESE divulga nota técnica em que alerta para os riscos de retorno das atividades escolares presenciais, enquanto as infecções do coronavírus seguem fora do controle no Brasil. Estudos dão conta que crianças, a partir dos 11 anos de idade, têm o mesmo nível de transmissibilidade que um adulto. Dito isso, a gente firma dois polos antípodas que estão vamos dizer assim, num bom sentido, se digladiando para encontrar um caminho que seja salutar para a sociedade. O Tribunal de Contas se preocupa notadamente, eu tenho certeza que também todos os órgãos de controle, aqui eu cito os órgãos co-irmãos, como as controladorias, os ministérios públicos, citando precisamente o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Estado, aqui representado pelo CAOP da Educação, Ministério Público do Trabalho, se preocupa com aquilo que Antônio de Góes, em alentado artigo, diz que fala, né, em 3 dimensões de preocupação, principalmente com aqueles que mais precisam de um Estado presente. Impactos da migração súbita para o modelo de ensino remoto. 2, papel dos pais na educação e agravamento das desigualdades. A gente sabe que os alunos da rede pública de ensino,
esses nos preocupam de forma mais aguda, estão expostas a riscos que não se exaurem só no ao aspecto de contaminação. A rede de proteção social é mais vulnerável para os menos favorecidos. Em princípio, as dificuldades materiais das famílias menos aquinhoadas findam por refletir na qualidade de acolhimento e no sentimento de pertencimento vivenciados por crianças e adolescentes. O acesso a conteúdos complementares também são brutalmente diferenciados nessas classes. E eu quero dizer que nós sabemos da dificuldade de pais com menos recursos de propiciar aos filhos, no âmbito domiciliar, um descortino de conhecimento que não é dado, conteúdos que não são dados na escola, uma vez que estão afastados. E também a dificuldade que os professores têm de correr atrás da tecnologia e conseguir adaptar essa tecnologia a uma comunicação perfeita e aquele tipo de pedagogia preconizada, mais uma vez citando Paulo Freire, que é a pedagogia daqueles que precisam da liberdade e precisam da educação como liberdade, para conseguir, finalmente, um lugar, um espaço na sociedade e não ficar nos arrabaldes, nos entornos do que seja a verdadeira cidadania. Eu me refiro à pedagogia do oprimido. Enfim, dito isso, gostaria de, mais uma vez, realçar que o Tribunal de Contas se preocupa também com a volta da rede particular de ensino. A gente sabe que existe também uma necessidade de que os alunos, embora esses alunos tenham uma acolhida mais aprazível, mais bem aquinhoada em seus lares, a volta desses alunos, se por um lado por assim dizer, preconizável, porque, e pelo fato, de se entender que a aula presencial é fundamental para que não se perca conteúdos, pelo menos nesse momento, os estudos que a gente analisa de que se perde algum tipo de conteúdo, seja na linguagem, seja, por exemplo, nas matemáticas, nas ciências lógicas. Por outro lado, nós ficamos preocupados, como órgão de controle notadamente orçamentário e financeiro, com uma volta que não esteja sustentado em bases da ciência muito bem estruturadas e também em protocolos que minimizem ao máximo o repique de uma pandemia, porque sabemos que um repique de uma pandemia tem um rebatimento no orçamento público. O orçamento público passa a viver momentos de escorchamento, até para dar vazão e conseguir chegar na frente do vírus, notadamente no que diz respeito a políticas públicas na área de saúde e de assistência social. Ditas essas palavras, passo a falar rapidamente sobre as regras. A partir de minha fala, falarão os dois secretários, a Autoridade Sanitária do Estado, o secretário de Saúde, o secretário de Educação. Em seguida, teremos a grata honra e a felicidade de ouvir especialistas de nomeada. E, logo em seguida, abriremos para que cada entidade inscrita possa se pronunciar. Cada entidade terá 3 minutos. Nesses 3 minutos poderão ser feitas assertivas, afirmações, convicções e também poderão ser feitas perguntas. As perguntas serão respondidas no tempo de 2 minutos. Encerrados esses trabalhos, com todos os inscritos tendo falado, nós pretendemos chegar a pontos de convergências, alguns consensos, será extraída dessa reunião uma ata e, evidentemente, serão urdidos produtos que podem passar eminentemente ou naturalmente pelo controle ou não, são insumos que vão ajudar como fanal para a atuação do poder público no desate desse dilema então falado. Ditas essas palavras, agradeço de antemão, mais uma vez, a participação de todos e, incontinente, eu passo a palavra, na sequência, para o secretário de Educação do Estado de Pernambuco, o doutor Frederico Amâncio, para fazer o seu pronunciamento dentro do prazo previsto no edital dessa audiência pública.
Doutor Frederico. Bom dia, doutor Disseu, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado. Em seu nome, queria cumprimentar todos os demais conselheiros do Tribunal de Contas, todos os membros, né, todos aqueles que fazem parte do Tribunal de Contas do Estado, agradecer o convite para participar dessa audiência, né, cumprimentar o doutor André Longo, nosso secretário estadual de Educação, né, os outros convidados, né, que estão participando aqui desse debate aqui inicial, né, doutor Moza Neves, né, doutora Ana Brito, doutora Maria, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, né, representações de diversas entidades da área da educação, da área de saúde, pais, enfim, professores, enfim, todos que estão acompanhando essa audiência neste dia. Enfim, queria inicialmente, né, fazer algumas observações, né, especificamente no que diz respeito à questão da educação, né, nesse contexto de pandemia, devo fazer uma breve apresentação sobre o contexto mais específico de Pernambuco. Em março, né, com o momento que foi decretado, né, a questão da pandemia em todo o mundo, né, nós tivemos, de uma forma geral, a suspensão das atividades, né, na área de ensino, né, nas escolas, né, praticamente em todo o mundo. Aqui no estado de Pernambuco, né, essa suspensão ocorreu no dia, oficialmente, mediante decreto do governador, a partir do dia 18 de março, e aqui em Pernambuco, né, do mesmo jeito que aconteceu em outros estados do Brasil, e eu diria até mais, no mundo todo, né, nós que somos da área da educação, né, nos veio duas grandes, né, preocupações, né, dois grandes grupos de preocupações. O primeiro deles, né, que medidas, né, poderíamos adotar, né, que ações poderiam ser adotadas no sentido, né, da gente não interromper, né, o processo de ensino-aprendizagem, né, tão importante para os nossos estudantes, né, e também, né, e a gente poder dar continuidade e construir ferramentas para isso, um desafio para o mundo todo. Nenhum país do mundo estava preparado para isso, nenhum. Então, ninguém se preparou para isso, nem o país mais desenvolvido, muito menos nós aqui no Brasil, com tantos desafios ainda, não só de financeiros, né, de desenvolvimento, mas também sociais, mas também em todos os países do mundo que enfrentaram essa dificuldade. E uma outra grande preocupação que surgiu, né, de imediato, praticamente, é como a gente poder planejar, né, para poder ter esse processo de retomada. Importante entender do porquê a importância de dar continuidade, né, mesmo no momento de suspensão das atividades presenciais na escola. Eu acho que o doutor Disseu, né, ao longo da sua fala inicial, destacou muito bem a importância do papel da escola. A escola não é apenas um processo, não é um espaço apenas onde o estudante aprende o conteúdo de disciplinas, né? Na realidade, ele é muito mais do que isso. Ele cumpre um papel social, né, para o desenvolvimento, não apenas do lado cognitivo, mas para o desenvolvimento emocional, a questão da sociabilidade de todos os estudantes. E no nosso caso, aqui no Brasil, né, ainda tem, especialmente aqui no Nordeste, diante de todas as nossas desigualdades, nossos desafios sociais, ainda tem um outro espaço no que diz respeito também ao lado emocional, mas também ao lado social, mediante o equilíbrio, né, das questões emocionais, né, das dificuldades que se tem nas famílias mais carentes, e aí a gente tem que ter um olhar também, especialmente, né, para a maior parte dos nossos estudantes, são estudantes carentes, né, que dependem, né, da rede pública de educação, e envolve questões básicas, como questões, né, por exemplo, né, de vocês não estar nas ruas, né, de estar na escola, de poder se desenvolver, mas questões, por exemplo, questões de alimentação. E todas as alternativas, mesmo, por exemplo, a que nós estamos adotando aqui no Estado, né, de fornecimento de cartão alimentação, que dá acesso, né, à compra de alimentos pelas famílias, não substitui, né, o trabalho que é feito na escola, porque lá é fornecida uma alimentação equilibrada, né, todos os dias, né, para os estudantes. Então, a gente está falando também de questões também de saúde. Mas é claro que, num contexto de pandemia, entendendo, né, a dimensão do que é a educação, e a gente está tratando de crianças, jovens e também dos profissionais de educação, né, a gente entende que, com certeza, é uma área que deve ser tratada com um olhar diferenciado pelo quantitativo, da importância da suspensão de atividades de forma imediata, e qualquer estudo, qualquer trabalho de discussão sobre retorno também tem que ter uma análise diferenciada nesse processo, né, dada, né, o contexto como um todo. Então, gostaria de compartilhar com todos aqui uma pequena apresentação para a gente falar agora um pouco do que foi feito aqui em Pernambuco, né, e o que é que está sendo discutido hoje, né, no nosso estado. Tá? Então, trouxe aqui uma pequena apresentação, né? Espero que todos estejam já enxergando essa apresentação, imagino que sim. Tá?
Então, nós, aqui no Estado, né, a primeira coisa, logo depois do dia 18 de março, né, e agora falando um pouco sobre a rede estadual, mas a gente também teve uma preocupação, né, de estar acompanhando, e os desafios também das redes públicas municipais e também das redes particulares, mas no nosso caso, né, já começamos a desenhar de imediato um plano de atividades, então já na semana seguinte, o nosso time da Secretaria de Educação e Esportes, ele se mobilizou no sentido de começar a disponibilizar, né, uma produção de materiais para estarem disponíveis para professores e estudantes na internet, de forma que eles pudessem dar continuidade ao desenvolvimento de atividades, mesmo considerando que as escolas estavam, digamos assim, fechadas, né, mas poder ter atividades não presenciais e atividades não só de conteúdo, mas de desenvolvimento, né, para os estudantes, para eles continuarem conectados com a escola, como eu destaquei, muito importante a gente tratar da questão da importância para o desenvolvimento, né, a questão de manter os vínculos com a escola, a quebra desse vínculo pode ser algo permanente, diferente do que muitos pensam, né, de que você interrompe o processo de aprendizagem e logo depois você retoma sem prejuízos. Não é verdade, tem prejuízo sim, e se quebrar o vínculo, né, e o Brasil já enfrenta um desafio enorme de abandono, do abandono e da evasão escolar, essa pandemia vai tender a ampliar esse fator, e quanto mais tempo as crianças estiverem afastadas da escola, crianças e jovens, maior será esse problema, e poderá ser um problema permanente, não um problema para este ano, para o próximo ano, mas um problema para o futuro do nosso país e do futuro dessas crianças e jovens. Mas aí a gente lançou uma nova plataforma que foi desenvolvida aí num tempo recorde aí de 15 dias, que é a plataforma EducaPE. Nós estamos transmitindo aulas todos os dias para os nossos estudantes da rede pública estadual, né, pela manhã e à tarde, tá certo? Pela internet, e pelo Facebook e YouTube, por 4 diferentes canais de TV. A gente tem, óbvio, algumas limitações com relação ao volume de aulas e também o desafio, né, do acesso dos estudantes da rede pública, mas conseguimos montar uma estrutura que não fica nada a dever a nada que está sendo feito, nem em outros estados, nem o país, nem as escolas particulares, né? Nós temos estúdio, professores que são da nossa rede e têm experiência na transmissão de aulas todos os dias, transmitindo as aulas às vezes estudantes, mesmo sabendo, né, das limitações que ocorrem, escolas particulares também fazendo isso. Alguns municípios, uma parte dos municípios, tem mais dificuldade com relação a essa estrutura, né? Isso é uma preocupação grande, a gente tem que entender que a maior parte dos municípios tem muita dificuldade de ter uma estrutura como essa, né, para poder dar continuidade a esse processo, que traz prejuízos muito grandes para os estudantes das redes municipais, escolas particulares também, mas não importa. Essas aulas, né, e esse é um ponto importante, não substituem, né, a aula na escola. Por que a gente entende que escola é tão importante? Senão a gente fechava as escolas e só teríamos aulas pela internet. Porque a escola é muito mais do que um espaço que o professor, entre aspas, transmite conhecimento para o estudante. Todos os outros aspectos que envolvem a escola, especialmente, e no caso da pública mais ainda, têm um papel importante. Então, essas aulas não substituem, né, mas elas, com certeza, têm um papel importante nesse momento para manter o vínculo com os estudantes. E fomos agregando, né, outras plataformas e outras ferramentas, né, ao nosso trabalho, né, na rede estadual, com ferramentas que são utilizadas por escolas particulares e outros países também utilizam, com as ferramentas da Google, como o Google Classroom. Passamos também a transmitir podcast, pequenos áudios de conteúdo para os estudantes, materiais impressos. Temos também as atividades, várias escolas desenvolvendo seus próprios projetos de transmissão de aulas pela internet em todo o estado, escolas nossas da rede pública estadual, realmente com um sucesso muito grande, às vezes com estrutura muito pequena, mas com resultado muito positivo para os estudantes, mas, novamente, não substitui, né, o trabalho na escola. Outros sistemas foram desenvolvidos e agregados, além da inclusão para todas as nossas escolas, todos os professores e todos os estudantes das ferramentas da Google, como o Google Classroom. A gente desenvolveu um ambiente virtual de aprendizagem, uma AVA, né, realmente também uma ferramenta bastante inovadora para poder permitir maior interação entre estudantes e professores, disponibilizar materiais para os estudantes, né? E aí o portal EducaPE, na realidade hoje, eu não vou ler todos os detalhes, mas ele tem um volume de conteúdo muito grande, que vai desde o acesso às aulas, a uma quantidade de materiais e de conteúdo importante, tanto para professores como para estudantes, além do acesso a diversas ferramentas. Então, nós estamos permanentemente agregando novas ferramentas para criar efetivamente essa alternativa e, novamente, dentro dessa visão da importância de não interromper, né, o processo de ensino e aprendizagem. A gente também, ao longo do tempo, foi se preocupando de como ampliar esse acesso, já que nós, falando agora um pouco mais da rede pública, os estudantes de escolas particulares, eles têm maior acesso à internet,
sofre pelo desgaste natural, então é muito diferente, nós que estamos acompanhando, eu também sou pai, estou acompanhando, né, como as crianças começaram acompanhando as aulas pela internet, o estágio que elas estão hoje, então elas já estão até bem desgastadas nesse processo, já tem uma perda no que diz respeito ao acompanhamento ao processo de aprendizagem, inclusive ao lado emocional, né, de crianças e jovens passados 4 meses, né, eventualmente de atividades não presenciais, então você já tem uma perda. E quanto mais a gente alonga, essa perda vai se acentuando, né, dentro do processo de aprendizagem e vai gerando prejuízos que podem se perpetuar, não só ao longo deste ano ou do próximo ano, mas ao longo da vida toda, né, do estudante e do jovem. Mas a gente vem buscando alternativas de como ampliar esse acesso, né, considerando que, especialmente os jovens de escolas públicas, né, a internet é um grande limitador, o acesso à internet é um grande limitador. Nem tanto é equipamentos. Nosso problema maior não é equipamento. O celular já é um item presente na maior parte das casas, especialmente para a nossa faixa etária, nós que somos da rede estadual, que trabalhamos com uma faixa etária com jovens já de maior idade, especialmente do ensino médio. A maior parte dos nossos estudantes são do ensino médio. Mas a gente tem o desafio, né, da internet, para o estudante poder acompanhar, ficar 1, 2 horas, né, 3 horas, acompanhando as atividades pela internet. Então, nós, ao longo dos últimos meses, fomos estudando uma alternativa, tanto do ponto de vista técnico, mas também que tivesse um custo, assim, dentro do possível, o menor possível, né, para o erário, né, que diz respeito, né, a gente construir uma nova ferramenta, uma nova plataforma, um novo programa para permitir aos estudantes a terem acesso à internet com um custo que não seja proibitivo. Ou seja, as alternativas que se apresentaram no início da pandemia eram completamente inviáveis do ponto de vista financeiro e operacional para uma rede tão grande. Nós temos mais de 500 mil estudantes, né, na nossa rede estadual, né? Então, como operacionalizar isso a custos que não fossem completamente impossíveis de serem bancados, ainda mais agora no contexto de pandemia, com tantas limitações financeiras, né? E aí foi desenvolvido ao longo dos últimos meses, né, um novo programa, uma nova plataforma, um novo aplicativo, né, que vai permitir que os estudantes nossos da rede estadual tenham acesso à internet e os custos desse acesso, de professores também para assistir às aulas, sejam patrocinados, né, sejam bancados, né, pelo Estado. Funciona como um 0800, onde o Estado vai bancar esse acesso. Nasceu que, inclusive, por uma coincidência, foi lançado ontem, né, pelo governador Paulo Câmara, né, um programa de internet gratuita para estudantes e professores da rede estadual, que é o Conecta Aí, né, que vai apoiar muito os nossos professores e estudantes, não apenas nesse momento de suspensão das aulas na escola, mas mesmo na retomada das aulas, né, presenciais nas escolas, quando isso for possível, quando as autoridades de saúde entenderem que é possível esse momento de retomada das aulas, mesmo nesse momento, né, como os novos protocolos vão praticamente determinar que a gente não tenha a mesma quantidade de estudantes na escola, vai ter que reduzir praticamente pela metade a quantidade de estudantes pelas escolas, sem contar, eventualmente, o direito dos pais, né, e a gente vai criar alternativas para que seja uma volta em etapas, uma volta optativa para os pais e para os estudantes retornar presencialmente para a escola. Então, a gente vai ter que continuar ofertando também conteúdo pela internet e também, mesmo nas escolas, com a redução da quantidade de estudantes, vamos ter que atuar num sistema de rodízio para ter menos estudantes dentro das escolas, e esse sistema de rodízio vai obrigar a gente a implantar um sistema híbrido, onde vai ter atividades presenciais e atividades não presenciais. Então, o Conecta Aí vai ajudar muito isso. A gente vai estar aí apoiando, né, 500 mil estudantes, né, 30 mil professores, que é a nossa rede do Estado, uma rede bem robusta, mas também vamos apoiar os cerca de 5 mil estudantes da nossa Universidade de Pernambuco, que são estudantes com famílias de baixa renda. Mas tudo isso é muito importante para esse contexto, mas a gente tem que entender que o mais importante mesmo, né, é a gente entender a importância da escola, né, na vida dos estudantes, sobre todos os aspectos, não apenas no que diz respeito à aprendizagem. E por isso, como acontece no mundo todo, o mundo todo, desde o primeiro momento que suspendeu as aulas, já começou a planejar e a estudar, junto com as autoridades de saúde, as alternativas, né, para a gente poder ter esse processo de retomada, né, para que a gente não prolongue, né, o prejuízo, as perdas para os estudantes. Lembrando sempre, a desigualdade que já existe entre público e privado, ela vai se acentuando com o tempo, né, à medida que a gente vai prolongando o período de interrupção das aulas, já que, notoriamente, né, aqueles que têm mais condições acabam tendo mais acesso, né, e tem um ambiente familiar bem mais favorável para o seu desenvolvimento. Então, a gente começou a discutir um plano de convivência, como acontece para todas as outras atividades econômicas. A educação também tem um papel importante na vida, em sociedade. A construção de um plano de convivência, né, com as orientações, né, do nosso Comitê de Enfrentamento à Covid do Estado.
É um desafio, porque quando a gente fala a palavra educação, não envolve apenas a educação básica, esse é o nosso objeto da nossa audiência hoje é a educação básica, mas envolve a educação básica, com a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e cursos livres, que são outros formatos de cursos, de línguas, de formação profissional. Então, o desafio é bem grande. O nosso plano de convivência, né, que foi construído ao longo dos últimos meses, nós estamos realizando desde maio um conjunto bem intenso de reuniões com dezenas de instituições da área de educação, representações de estudantes, de professores, profissionais da educação, através de sindicatos, nós tivemos com instituições de ensino públicas e privadas, do ensino superior, de cursos livres, da educação básica, temos reunião quase que semanais com os secretários municipais da educação, através da Undime, união dos dirigentes municipais da educação. Já tivemos 3 reuniões com prefeitos, né, para tratar da matéria, especificamente no que envolve as redes municipais da educação, né, com escolas particulares, enfim, com todo esse universo, né, da educação, que é um universo bem amplo, recebendo sugestões, preocupações, para que a gente pudesse, ao longo dos últimos meses, poder fazer esse desenvolvimento. Estudamos documentos, tanto da área da educação como da área de saúde, inclusive com o apoio da nossa Secretaria Estadual de Saúde, fazer um agradecimento ao nosso secretário André, e a equipe, né, a doutora Luciana, a nossa secretária executiva de Vigilância e Saúde, e a equipe dela que nos ajudaram bastante nessas discussões para a área da educação, no que diz respeito aos protocolos sanitários. E como existe para outras áreas, também foi desenvolvido com base em documentos daqui, documentos internacionais, vamos estudar os planos de retomada de outros países, de Portugal, da Austrália, da Nova Zelândia, da Alemanha, enfim, de outros países, tá? E com base nisso, né, a gente desenvolveu, né, a gente construiu com muitas contribuições, né, de diversas instituições, um protocolo setorial para a área da educação, né? Além disso, a gente construiu documentos de orientações pedagógicas para esse processo de retomada, que traz toda uma complexidade pedagógica, esse processo de retomada, eu vou falar no final sobre isso, e o plano executivo que diz respeito às datas, então as propostas de a partir de quando a gente pode fazer esse processo, como vai ser feito, já que ele tem que ser feito necessariamente em etapas. Esse plano, esse protocolo, ele é dividido em 3 grupos de medidas, né? E ele é bem extenso, tá? Então, tem muitas exigências, e eu diria que 80% dele hoje é quase um consenso a nível do que é importante para o dia a dia da escola, tanto a nível nacional como a nível internacional. Então, o que vamos encontrar no protocolo daqui de Pernambuco é muito parecido com o de outros estados e de outros países. Já foram criados alguns consensos sobre as medidas que devem ser adotadas no dia a dia da escola, mas ele trata sobre distanciamento social, sobre proteção e prevenção, sobre monitoramento e comunicação. Ele foi colocado em audiência pública, né, há 2 semanas atrás, né, quase 3 semanas atrás, para receber contribuições, mais contribuições, que já tínhamos recebido contribuições de diversas instituições, nossa equipe tem estudado, a gente espera em breve já estar divulgando a versão final desse protocolo, que é muito importante para o planejamento. Nós não temos ainda uma data definida para a retomada nas nossas escolas, mas é importante o planejamento, né, de todas as instituições, a preparação, né, para esse processo de retomada. Eu já falei sobre as orientações pedagógicas, que tem uma série de aspectos sobre acolhimento, sobre uma série de aspectos, e sobre o trabalho que vai ter que ser desenvolvido nas escolas durante essa retomada, um grande desafio do ponto de vista pedagógico para a área da educação. Esse processo, para minimizar os prejuízos que estão ocorrendo com esse afastamento. O plano executivo ele é dividido em 2 grandes grupos de etapas, são as fases preparatórias, é preparar a escola, as equipes da escola, acolher professores, estudantes, e os profissionais das escolas nessa preparação para a escola, e, é claro, a etapa, né, de retomadas, e ela, no nosso caso, nós construímos em diversas etapas, dando prioridade para os últimos anos, né, por exemplo, uma grande prioridade, 3º ano do ensino médio. O tamanho da angústia dos estudantes do 3º ano do ensino médio nesse momento é enorme, eles estão afastados, estão sendo prejudicados aí pelo contexto da pandemia, né? Estão no último ano, então eles não têm mais o ano seguinte, né, dentro da escola, estão se preparando para Enem, para SSA da UPE, outros vestibulares, né? Então, realmente, são aqueles que estão mais angustiados, e aí isso acontece com o ensino médio, por exemplo, com o 9º ano do ensino fundamental, que estão concluindo a etapa do ensino fundamental, são já jovens da faixa dos 14, 15 anos, estão concluindo o ensino fundamental. No ano que vem, eles vão estar ou em outra escola ou até em outra rede, isso acontece com a rede pública, eles vão até o 9º ano no ensino, nas escolas municipais, depois eles vão trocar de rede. Então, isso realmente é um desafio muito grande para esse. Então, tem algumas áreas que têm um nível ainda de urgência, de preocupação ainda maior, mas isso tem que ser feito em etapas. Além de você só poder ter uma parte dos estudantes na escola pelo sistema de rodízio, a gente vai ter que fazer isso em etapas para poder ocorrer o monitoramento, que é uma premissa importante, né, de processo de retomada, qualquer que seja a data dessa retomada, ela vai ter que ser feita em etapas, né, com monitoramento desses grupos,
né, de retomada, né, para que a gente possa ir avançando, claro, e seguindo todas as orientações, né, da área de saúde. Enfim, por fim, finalizando, outras diretrizes para esse processo como um todo é a importância do acolhimento, de ter o olhar para a questão emocional durante esse processo de retomada para professores, estudantes e todos que fazem parte da escola, inclusive de pais, né? Os pais também precisam de um processo de engajamento, de envolvimento nesse processo. A gente vai ter um processo do ponto de vista pedagógico, de preparar um processo de revisão e avaliação diagnóstica para a gente poder verificar neste período qual foi o tamanho do prejuízo dos estudantes nesse período, poder planejar as atividades de reposição de aula e de sequência do que vem aí. A questão do calendário escolar, como eu destaquei, educação não envolve só aprendizagem, tem outros aspectos, além dos sociais, né, e emocionais que eu destaquei, tem as questões legais. Nós temos lei no Brasil que obriga, né, a oferta de 200 dias letivos e de 800 horas todos os anos para os estudantes. Então, o Ministério Público é muito atento, né, a essa obrigatoriedade que deve ser ofertada tanto pelo público como pelo privado, para você poder avançar na aprendizagem. Uma medida provisória, uma lei que foi aprovada no Congresso, flexibilizou os 200 dias letivos, mas não flexibilizou a oferta das 800 horas para os estudantes. Então, nós temos aí uma obrigação legal de ofertar 800 horas para os estudantes, né, em todo o país, né? Isso vai ser um desafio imenso, e quanto mais tempo a gente demora para esse processo, mais esse prejuízo ele se estende e a gente deixa de cumprir diretrizes legais no que diz respeito à educação, e que envolve a questão de conteúdo e carga horária, porque além da preocupação com carga horária, a gente tem que se preocupar com aprendizagem. O estudante não pode simplesmente ir para um próximo ano sem um conteúdo, sem uma aprendizagem de um determinado ano. Então, não se trata de uma discussão de aprovar ou reprovar, mas entender que educação, que o processo de aprendizagem é um processo contínuo e progressivo. Então, determinados conteúdos de matemática não vão ser aprendidos no futuro pelo estudante se ele não aprender esse conteúdo neste momento. Então, tem esse processo de progressão. Então, por isso que falar, né, sobre recuperação, tá certo? Não é um processo tão simples quanto muitos que não são da área da educação dizem. Não, a gente interrompe e depois recupera o processo. Não é simples assim. É extremamente complexo e nunca foi feito, né, nessa dimensão em nenhum lugar. Então, realmente é um desafio muito grande, né? O ensino híbrido, que eu já tratei, né, que é você tratar o presencial e não presencial, porque a gente vai ter que ter uma quantidade menor de estudantes na escola. Uma preocupação das maiores preocupações hoje no mundo todo, e no Brasil mais ainda, a gente já tem uma quantidade grande de estudantes que abandonam a escola todos os anos, abandonam a evasão escolar, já é uma mazela enorme da educação no Brasil, uma mazela histórica. Felizmente, Pernambuco tem números bem melhores do que o restante do país, mas no país todo, todos nós sofremos, principalmente no público, com abandono e evasão escolar. Então, já temos, né, uma série de sinais, estudos que já demonstram que vários estudantes vão abandonar, né, a escola e eles não voltam. Então, é uma perda permanente, né, esse processo de abandono. E quanto mais tempo, né, eles ficam afastados da escola, mais cresce, né, esse problema do abandono escolar, da evasão escolar. E, é claro, um olhar especial, né, para os nossos professores. Estou finalizando, tá certo? Só com algumas questões finais, né, só para destacar, né? Primeiro, a gente entender que, enquanto sociedade, a gente tem que entender a importância da educação, né, dentro desse processo, que a educação não envolve só ensino de língua portuguesa, matemática, história, geografia, envolve questões de saúde, questões que envolvem, por exemplo, a alimentação dos estudantes, questões emocionais, né, dos estudantes. Tem vários estudos, né, que demonstram, né, os prejuízos, né, que estão ocorrendo. Lembrando que a maior parte dos lares não são lares de classe média e de classe alta, que tem uma estrutura, né, de família, né, bem mais estruturada. Uma parte dos nossos lares, infelizmente, são lares que têm também grandes desafios sociais e são bem mais vulneráveis. Então, essas crianças estão passando um processo crianças e jovens estão passando um processo bem mais difícil. Questões legais, do que diz respeito a cumprimento de conteúdo e carga horária, que nós da área da educação somos obrigados a cumprir por determinação legal, e o Ministério Público está sempre fiscalizando esse processo da obrigatoriedade de oferta de conteúdo e de horas, né, para os estudantes. As questões sociais, muitos desses jovens que neste momento não estão na escola, não estão em casas isoladas, eles estão eventualmente nas ruas, eles estão com problemas sociais, estão enfrentando problemas de violência doméstica, de abuso, né, em casa, estão enfrentando problemas de drogas. Então, tem uma série de outros aspectos, para além dos prejuízos de aprendizagem, que devem ser considerados, além dos emocionais. Por fim, a gente tem que entender que, diferente do que muitos pensam, a discussão sobre essa retomada não deve e não pode ser apenas uma discussão educação, né, versus saúde.
né? Nós entendemos também que só pode ser feito o processo de retomada das aulas quando as autoridades de saúde, quando a gente tiver uma melhoria dos números. Felizmente, aqui em Pernambuco, nós estamos avançando na melhoria dos nossos números. Só pode ser feito com as orientações e a partir do momento que as nossas autoridades de saúde entenderem que é possível iniciar esse processo de retomada, com muito monitoramento e seguindo todas as orientações e protocolos que foram estabelecidos, tanto que o nosso protocolo mesmo daqui do Estado foi um protocolo analisado e feito, né, com aprovação da equipe da Secretaria Estadual de Saúde, da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, que dá a palavra final sobre todos os protocolos, inclusive da área de educação. Então, a gente não precisa pensar nessa dicotomia de saúde e educação, acho que a gente deve pensar na importância da educação associada às orientações da área de saúde, para que a gente possa também entender isso, tá? Então, não estamos falando entre uma discussão entre saúde e educação, acho que a discussão tem que ser de educação com saúde, tá certo? Com cuidados para os nossos estudantes e jovens, né? A gente sabe que eles têm uma taxa de incidência, né, e de contaminação menor, mas podem ser vetores de contaminação, só que num contexto, isso vale para um contexto, né, para, por exemplo, levar, por exemplo, a doença para dentro de casa, mas num contexto que a maior parte das atividades econômicas estão sendo retomadas, a maior parte dos adultos estão na rua, os adultos são um vetor muito maior de contaminação para dentro de casa, né, do que as próprias crianças. Então, isso também tem que ser um ponto de preocupação importante para todos. E entender que a educação também é muito importante. Todos nós, né, comentamos, e todos nós, né, a sociedade como um todo, defende a retomada de todas as atividades, pelos motivos os mais diversos. Todos defendem a volta dos parques, das praias, dos bares, dos restaurantes, do comércio, da indústria, dos shoppings, e a educação é deixada sempre no segundo plano. O Brasil, né, o mundo todo está preocupado, sim, com esse processo de retomada, mas está priorizando a discussão para a educação. O Brasil tem que parar de colocar a educação sempre no segundo plano. A educação tem que ser colocada como também uma questão, né, prioritária, sob pena da gente continuar a ser um país, né, atrasado sobre todos os processos, todos os contextos. A educação também precisa ser colocada dentro do contexto de prioridade, mas é claro, num contexto como esse, nós somos um grande defensor, que inclusive é o que vai acontecer aqui no Estado. A educação vai ser a última grande atividade a voltar, né? Nosso secretário Andelão sempre diz, a gente só pode voltar com a educação quando as outras atividades, grandes atividades, tiverem retomado. E eu concordo totalmente com isso, que a gente tem que ter um cuidado com as nossas crianças, jovens e professores. A gente não pode, né, deixar a educação em segundo plano, sob pena, né, tratar como uma coisa secundária. E quando eu vejo algumas pessoas dizerem, não, a gente não recupera a vida, mas pode recuperar a educação, como se fosse uma coisa secundária, uma coisa que não tem importância, e que tem que dar importância à educação nesse processo, né? E não estamos falando só do futuro de crianças e jovens, nós estamos falando do futuro do nosso Estado, do nosso país. Desculpe ter estourado o tempo, presidente, mas era importante dar apenas essas informações. Obrigado. Agradeço ao nosso secretário de Educação, doutor Fred Amâncio, pelos esclarecimentos e pela menção minudente sobre os protocolos de volta, e passo a palavra incontinente ao nosso secretário de Saúde, doutor André Longo, Autoridade Sanitária do Estado de Pernambuco, para fazer as considerações cabíveis sobre a situação atual. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Dirceu Rodolfo, em seu nome saudar todos os conselheiros e conselheiras do Tribunal de Contas do Estado, saudar também todo o seu corpo funcional. A iniciativa muito importante, né? Agradecer pelo convite. Gostaria de saudar também o nosso secretário de Educação, Fred Amâncio, que tem sido um parceiro nesse processo de enfrentamento à pandemia aqui em nosso estado. Gostaria de saudar os nossos especialistas, né, convidados, saudar a doutora Maria Almiron, representante da OPAS aqui no Brasil, saudar a minha professora, doutora Ana Brito, né, hoje na Fiocruz PE, no Centro de Pesquisa Gil Magalhães, que também tem sido um grande parceiro com a OPAS nesse enfrentamento à pandemia. Saudar o educador, professor Mozar Neves, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que também é parceira da Secretaria Estadual de Saúde no enfrentamento à pandemia. Saudar todos os representantes de instituições de educação que aqui se fazem presentes nessa audiência, as entidades de saúde, a todos os pais, alunos que estão nos acompanhando aí no YouTube.
fazer uma saudação especial a todos. Dizer que, sem dúvida nenhuma, o retorno das atividades escolares se apresenta hoje como um dos maiores desafios no enfrentamento à pandemia, na medida em que mobiliza a sociedade, traz de volta ao convívio mais de 2 milhões de pessoas, em especial crianças, jovens, professores, que, de certa forma, estão resguardados. Então, nós temos aí, aqui em Pernambuco, este desafio, como o doutor Fred muito bem pontuou, não é uma questão de colocar a educação em segundo plano, é de vislumbrar os riscos desta exposição no contexto da pandemia. Então, nós precisamos trabalhar esse tema com toda a cautela, com todo o cuidado, para preservar a saúde, preservar a vida, mas também, obviamente, pensando em todas as intempéries, em todas as dificuldades que a parada na educação podem trazer para esse público mais jovem, em especial, aqui em nosso estado e no Brasil. É um desafio que tem sido travado em todo o mundo. Nós temos experiências internacionais positivas e negativas, a gente até trouxe aqui algumas, queria já pedir aqui para colocar a apresentação que a gente trouxe. A gente vai fazer aqui, doutor Disseu, como combinamos, um breve contexto da situação atual de Pernambuco na pandemia, e depois passar para alguns pontos específicos. Nós estamos acompanhando esse debate sobre o retorno das atividades escolares presenciais na pandemia, acompanhando os movimentos que outros estados têm feito no Brasil, que outros países. Nós estamos articulados dentro do CONAS, que é o nosso Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, vendo todas as experiências e procurando discutir com especialistas. Mais recentemente, estamos com um acompanhamento do doutor Anderson Oliveira, que é ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, que tem assessorado outros estados nesse processo de retomada, vendo todas as ações necessárias, todas as consequências desse processo, junto, obviamente, com outros especialistas que temos buscado conversar aqui em nosso estado e no país. Nós passar aqui o primeiro slide. Bom, nós preparamos aqui uma linha do tempo, mostrando desde o início da pandemia aqui em nosso estado, desde o primeiro caso aqui em Pernambuco, que ocorreu em 12 de março. Procuramos tomar medidas restritivas precoces aqui no estado, coordenados pelo nosso governador, Paulo Câmara, e pelo conjunto de secretários que compunham o nosso gabinete de enfrentamento da pandemia. Então, as escolas, como disse o doutor Fred, foram fechadas precocemente, em 18 de março. Adotamos uma série de outras medidas restritivas ao longo desse período, desde o dia 20 de março. Pernambuco foi um dos estados a adotar medidas bem precoces no Brasil. Tivemos o primeiro óbito ocorrendo em 25 de março. Tivemos uma rápida escalada, como a gente vai mostrar logo mais no gráfico, durante 5 semanas, tanto de casos quanto de óbitos, até que precisamos determinar uma quarentena na região metropolitana do Recife, que se deu justamente no pico da pandemia, no início da segunda quinzena de maio, exatamente no dia 16 de maio. Essa quarentena, que durou 15 dias, fez com que a curva epidêmica pudesse dobrar e começasse a cair, e iniciamos um plano de convivência extremamente cauteloso, principalmente aqui na região metropolitana do Recife, inicialmente, porque ainda tínhamos problemas, como ainda temos no interior do estado. Precisamos, posteriormente, adotar uma quarentena na região do Agreste, em Caruaru e Bezerros. Também fizemos, quando estava no pico da pandemia, precisamos naquela região, dobramos a curva também nessa região do Agreste. Mais recentemente,
né, vimos um comportamento extremamente inadequado, né, da pandemia na região da 4ª macro-região do Sertão do São Francisco. A Prefeitura de Petrolina, inclusive, adotou inicialmente uma quarentena que teve apoio do governo do estado, e agora, por último, estamos para adotar, na próxima sexta-feira, no dia de amanhã, uma quarentena na região do Araripe, em Oricuri e Araripina, por conta da condição em particular naquela região. Nesse período todo, nós observamos uma redução tanto no número de casos graves, de síndrome respiratória aguda grave, quanto do número de óbitos, da ordem de 53,7% em casos e 74,8% de óbitos. Esse quadro mostra a evolução, né, rápida que nós tivemos, da pandemia nas primeiras semanas, as últimas semanas de abril e começo de maio, né, com a escalada, né, da epidemia, depois um período de estabilização que vai até a semana 20, 21, e o retorno e na verdade, a queda, né, do número de casos, que começa a partir da semana 22, lembrando que nós retomamos o plano de convivência, né, retomamos as atividades e começamos um plano de convivência a partir entre a semana 23 e a semana 24. E temos observado um patamar de certa estabilização com tendência de queda nas últimas semanas. Do mesmo jeito, né, nós vemos o comportamento da curva de óbitos, tanto de síndrome respiratória aguda grave, quanto aqueles óbitos confirmados por Covid, que estão em cor mais clara. Isso faz uma curva, né, bastante ascendente, aí até a semana 19, depois tem um platô que vai até a semana 22, e nós vemos uma queda a partir desta semana 22 até essa última semana, obviamente considerando que nas últimas semanas ainda tem um delay por conta das notificações de óbitos, em especial aí na semana 31, hoje nós estamos na semana epidemiológica 32. Nós tivemos uma situação de muito estresse do sistema de saúde, né, marcadamente em maio, começo até o final de maio, todo o mês de maio foi um mês de muita dificuldade, com nossas UTIs lotadas, nossas enfermarias lotadas. A partir da adoção das medidas de quarentena, né, nós tivemos um recuo nas taxas de ocupação. Hoje nós vivemos uma situação de taxas de ocupação de leitos, tanto de terapia intensiva quanto de UTI, com alguma ociosidade de leitos, ociosidade marcante. Hoje a taxa de ocupação média está na casa dos 66% em UTIs, isso com números melhores na região metropolitana, próximos de 60% de ocupação de UTI, mas um pouco mais tensionados no interior do estado, onde a taxa se aproxima dos 80%, mas uma condição bem melhor do que a condição que nos encontrávamos durante o mês de maio. Mas a pandemia, como estava dizendo, não é homogênea em todas as regiões do estado. Nós temos uma curva muito mais marcada, né, com um pico, um platô e uma curva descendente bem marcada na primeira macro-região. Isso é um comportamento que a gente começa a ver na segunda macro-região, após as intervenções em Caruaru e em Bezerros, mas ainda temos dificuldades no sertão, embora haja diferenças entre as próprias gerências regionais de saúde, o sertão ainda nos preocupa, nesse momento em especial a região do Araripe. Então nós precisamos considerar as diferenças regionais. A gente vive, como dizem os especialistas, várias epidemias ao mesmo tempo, né, tanto no Brasil, né, nós temos visto agora mesmo o crescimento, né, do número de casos no centro-oeste e no sul do país, e uma tendência de redução de casos aqui no Nordeste. Mas mesmo no Nordeste há diferenças, e em Pernambuco há diferenças marcantes sobre o comportamento das curvas epidêmicas nas macro-regiões do estado e mesmo em algumas gerências regionais de saúde, que é como se organizam aqui no estado o nosso sistema de saúde. Aqui também observando a média móvel macro-região, que representa a região metropolitana do Recife e as zonas da Mata Norte e Sul
e uma parte pequena do agreste, correspondente a 60% da população. A curva, ela já se mostra, né, mais tendente a uma normalização. A segunda macro faz uma curva, né, que representa 20% da população, já marcadamente tentando, né, reduzir, né, e ainda há uma estabilidade, tanto nas terceira quanto quarta macro, que representa o sertão do Estado. Aqui, para demarcar os períodos onde foram feitos os isolamentos sociais mais restritos, né, as quarentenas, alguns chamam de lockdown, não gosto muito desse termo. Nós temos a primeira decretação, foi entre o dia 16 e 31 de maio, de quarentena, né, marcadamente quando tínhamos um pico ainda aqui na região metropolitana, e depois da quarentena, que está marcada aí nesse sombreado, né, você tem uma queda na curva. Da mesma forma, você tem em Caruaru e Bezerros, embora tenha tido um pequeno crescimento, você vê em seguida uma redução, né, do número de casos aí em Caruaru e Bezerros. Agora, em Petrolina, nós também estamos observando uma queda lá na 8ª Gerência Regional de Saúde de Petrolina, e o nosso governador decretou agora a quarentena, um isolamento social mais restrito na região do Araripe, Araripina e Uricuri, que deve começar amanhã, tendo em vista o pico do número de casos que nós temos lá na região. Não foi fácil, não tem sido fácil, né? Eu digo que nós não estamos falando ainda do passado, nós estamos vivendo o presente, é um filme que estamos vivendo. E foi muito importante, né, que termos todo um comprometimento do governo, com a criação de um gabinete de crise, de enfrentamento, a partir da liderança do nosso governador, tendo como premissas um comando unificado, um compartilhamento de informações, a ampliação da nossa capacidade executiva, as estruturas da assistência, da regulação e da vigilância em saúde sendo ampliadas, o monitoramento intensivo de dados e a transparência, que é uma marca, né, do governo durante esse enfrentamento à crise. E os eixos de enfrentamento que foram focados na prevenção, né, com o isolamento social e as medidas restritivas foram adotadas precocemente, o cuidado, a ampliação do sistema de saúde, marcada, né, por mais de 1.000 leitos de terapia intensiva, né, e de uma população mais vulnerável através da proteção social, e o início do plano de convivência, que foi, inclusive, trabalhado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a participação da saúde, de várias secretarias, junto a uma consultoria que foi contratada para planejar a retomada das atividades econômicas e sociais dentro desse plano de convivência. Bom, as escolas têm sido trabalhadas junto com a Secretaria de Educação, é um compromisso, marcado do nosso governador. Pernambuco tem destaque na educação nacional e nós queremos colocar com a maior brevidade possível, com segurança, as condições para que haja a retomada, né, das atividades escolares presenciais, porque a gente sabe, né, que o fechamento das escolas ele amplia as desigualdades de aprendizagem, prejudica crianças e jovens vulneráveis de maneira desproporcional. Então, a gente tem a responsabilidade, né, de assegurar a continuidade, a inclusão e a igualdade para todos os estudantes. Hoje, nós tivemos afetados 91,4% da população de estudantes do mundo, né, são mais de 1,5 bilhão de estudantes fora da escola, com 192 países que foram afetados, né, e precisamos trabalhar com o máximo de racionalidade possível. Há uma certa passionalidade nesse debate. O secretário Fred foi feliz, nós não podemos trabalhar em ter saúde versus educação. O Brasil pagou um preço, né, de descoordenação nacional, por tentar criar um falso dilema entre saúde versus economia. Não trabalhando essa dicotomia ou exaltando qualquer dicotomia de saúde e educação, que a gente vai conseguir algo positivo.
Então, nós precisamos trabalhar com as evidências, né, dentro de padrões técnicos científicos, para a tomada das melhores decisões. Então, hoje, à luz do que se sabe, né, a gente sabe que há uma susceptibilidade menor, as crianças são significativamente menos susceptíveis à Covid-19, representando apenas 2% dos casos globalmente. Em termos de gravidade, a doença é menos agressiva, né, do que a influenza, né, em crianças. A transmissibilidade, pelos estudos mais recentes, se mostra que as crianças contribuem pouco para a cadeia de transmissão, mesmo quando frequentam a escola. Né? O fechamento das escolas impõe uma vulnerabilidade, né, oferecendo riscos irreversíveis, inclusive à saúde dessas crianças. Já há trabalhos mostrando o agravamento de condições psiquiátricas, o comprometimento da segurança alimentar, né, que é muito marcada, né, nas atividades escolares, o aumento da taxa, inclusive, de gravidez infantil, de número de abusos, de maus tratos, uso de drogas e de violência. Né, e, obviamente, a preocupação com a desigualdade, tendo em vista que crianças vulneráveis têm menos acesso à educação à distância de qualidade, o doutor Fred falou muito bem aí, e sofrem mais com esse fechamento das escolas, que pode acentuar as enormes desigualdades sociais e de gênero aqui no nosso país. Bom, a gente preparou, e, como eu disse, o secretário Anderson tem feito um trabalho, né, o ex-secretário Anderson de Vigilância, sobre um estudo, né, de países de todos os continentes que começaram a reabrir suas escolas com sucesso, alguns com sucesso, outros com insucesso. A gente trouxe aqui apenas 3 exemplos, tendo em vista a questão do tempo, mas um exemplo é o do Reino Unido. O Reino Unido foi fortemente, né, impactado pela pandemia. O primeiro caso lá foi em 31 de janeiro. O Reino Unido fechou suas escolas em 20 de março, e reabriu as escolas já na primeira onda de reabertura, né, de suas atividades. Começou abrindo o primeiro ano do ensino fundamental 1 e do 2, e em 1º de junho, né, e ainda está com previsão para retorno do restante dos alunos agora para setembro. Quais foram as principais medidas de controle, né, que foram adotadas lá? Salas com menos de 15 alunos, recreio em grupos fixos, turmas funcionando como bolhas. O que é isso? Na verdade, é você procurar restringir, né, os contatos ao máximo, para os alunos dentro da própria sala, né, evitando contatos dos alunos entre as diversas salas, né, e escalonamento de horários. Montaram um esquema de aferição de temperatura na entrada e adotaram higiene frequente das mãos. E aqui o comportamento da curva de óbitos diários mostra que, como é preconizado, né, a volta, né, a reabertura das escolas se deu quando da curva descendente. E aqui se observa que logo depois da abertura, no caso do Reino Unido, nós tivemos um pequeno repique no número da curva de óbitos diários, mas que depois continuou sua trajetória natural de queda. Trouxemos também um caso de insucesso, que foi o caso de Israel. Israel teve o seu primeiro caso em 21 de fevereiro, fechou as escolas precocemente, em 12 de março, fez uma reabertura no dia 11 de março, mas que não logrou êxito, e logo depois teve agora em julho que fechar as escolas. As escolas, até a última análise que nós fizemos, estavam fechadas. A principal questão que nós observamos no caso de Israel é que não adotou medidas de controle adequadas, né? Então não se preocupou em ter limites de alunos, não escalonou turmas, fechou, não houve distanciamento recomendado, né? Não houve nenhum tipo de preocupação com o uso de máscaras. Então, isso tudo deve ter contribuído para esse insucesso lá em Israel. Aqui mais perto, no Uruguai, nós vimos que as escolas abriram também, houve um fechamento em 14 de março, e as escolas reabriram em 1º de junho. O status atual das escolas continuam abertas,
A abertura ela se deu já desde a primeira onda, lá no Uruguai, e as principais medidas de controle foi para os sintomas um questionário, aferição de temperatura na entrada da sala de aula, horários escalonados para evitar aglomeração, jornadas de 4 horas, presença facultativa, e medidas gerais de lavagem de mão, de álcool em geral, e o comportamento da curva de óbitos, ela até cresceu um pouco, mas é um número absoluto pequeno, no Uruguai. Bom, é importante, e os especialistas têm trabalhado com uma série de premissas que são fundamentais do ponto de vista da saúde para que se possa ter segurança ou para orientar um retorno da abertura. Primeiro, os casos graves, a demanda pelo sistema de saúde, o número de óbitos precisa estar em queda. A OMS fala em pelo menos 3 semanas consecutivas, não há uma regra específica para isso, mas o fato da pandemia estar no caminho da sua resolução ou com uma tendência forte de queda. A outra questão é a preservação das pessoas com condições de risco, e aí a gente está falando de professores, de alunos com doenças crônicas, com obesidade, respeitar as professoras, obviamente, os casos de gestantes maiores de 60 anos, que devem sempre seguir as orientações de saúde quanto à possibilidade de retorno. Nós temos crianças e jovens que têm doenças pré-existentes, que têm comorbidades e que têm, então, seu risco ampliado, devemos ter cuidado com esses casos. Pessoas sintomáticas e contatos de doentes ou suspeitos de síndrome gripal devem ficar afastados por, no mínimo, 10 dias, independente de ter um diagnóstico laboratorial. Então, é muito importante esse cuidado, tanto dos pais quanto das pessoas em geral, com sintomas eventuais, para evitar que essas pessoas vão para o ambiente escolar, revisar ou melhorar a estrutura da escola para garantir a adequada higienização frequente das mãos, a ventilação das salas e uma limpeza, uma sanitização com maior frequência dos ambientes. O retorno, como bem disse o secretário Fred, deve ser gradual, respeitando sempre o uso de máscaras e o distanciamento social, de pelo menos 1,5 metros ou mais, e um foco muito especial na testagem de sintomáticos e no rastreamento de contatos e no isolamento desses sintomáticos e dos contatos positivos, sendo fundamental para esse retorno com segurança. Então, a gente preparou aqui um slide que tenta colocar isso de forma resumida. A gente, para ter segurança, a gente precisa buscar realmente deixar o vírus encaixotado, terminologia que está sendo colocada, testando amplamente, e aí é preciso dizer que Pernambuco tem buscado ampliar mês a mês sua capacidade de testagem. Agora, em agosto, nós já estamos testando todos os sintomáticos, sejam casos leves ou casos graves, e pretendemos, agora na segunda quinzena, ampliar isso para todos os contactantes de sintomáticos. Então, isso deve ser trazido necessariamente para dar segurança aos ambientes escolares, na perspectiva de que a gente possa isolar infectados positivos dentro do período de infectividade, isolar também os seus contatos de forma voluntária, mas testando e rastreando todos que tiveram contato com pessoas infectadas. Então, este é um grande desafio. Acho que terminamos aqui. Vamos voltar a doutor Disseu. Queria agradecer o convite, dizer que a gente fica à disposição para ouvir, obviamente, os especialistas e contribuir com o debate. A
Secretaria de Saúde está absolutamente aberta, ciente de suas responsabilidades, com este momento histórico. Seus técnicos estão absolutamente envolvidos, junto com a Secretaria de Educação, para encontrar o melhor caminho, para o retorno da educação com segurança em nosso Estado. Obrigado. Secretário André Longo, queria agradecer penhoradamente a participação de Vossa Excelência. Vossa Excelência trouxe as informações que estão, na realidade, uma fotografia de nosso momento, trazendo também o histórico dessa evolução, dessa refrega, dessa luta que a sociedade pernambucana e brasileira vem enfrentando, no caso de Pernambuco, com os senhores à frente do timão. E essas informações são fundamentais para a sequência de nossos trabalhos. Queria agradecer Vossa Excelência, como também o secretário Amâncio, que sempre foram muito solícitos com esta Corte de Contas, no que diz respeito ao atendimento das solicitações do controle. Passo, então, em seguida, a palavra para o doutor Mozar Neves, membro do Conselho Nacional de Educação e professor titular do Instituto de Estudos Avançados da USP, pernambucano que muito nos honra e que levanta o vexilo de Pernambuco, o vexilo da educação em todo o território nacional. É com muita honra que eu passo a palavra para o doutor Mozar Neves. Bom dia, doutor Disseu Rodolfo, nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ao tempo que cumprimento, eu gostaria também de parabenizá-lo pela iniciativa, assim como os secretários de Educação, Fred Amâncio, e o secretário de Saúde, André Longo. Duas excelentes apresentações, muito claras, não é? Isso mostra o trabalho articulado que essas duas áreas vêm desenvolvendo. Quero cumprimentar também as especialistas, a doutora Ana Brito e a doutora Maria Almiron, assim como todos que nos acompanham, principalmente os nossos professores, educadores, os pais, que naturalmente esse é o tema do momento, não só aqui em Pernambuco, mas no mundo inteiro. Eu tenho acompanhado pelos canais fechados de TV o debate no mundo inteiro, na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, todos os pais preocupados com esse retorno, com a segurança. E o que eu fico particularmente aqui feliz é que, quando há 4 meses atrás a pandemia começou a se instalar de uma forma muito intensa, principalmente já aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Educação fez um documento que foi muito importante, norteador para as atividades não presenciais, né? Foi o parecer 5/20 do Conselho Nacional de Educação. E agora nós nos debruçamos, nesse último mês, na elaboração de um parecer que foi conduzido pela conselheira Maria Helena Castro, né, e que foi aprovado por unanimidade do próprio Conselho, e que agora deve ser homologado pelo Ministério da Educação, que é o parecer 11/20. E vendo a apresentação, acompanhando a apresentação do Fred e também do André, eu vejo que as duas apresentações e os cuidados e orientações que o Estado de Pernambuco está, nesse momento, colocando à disposição da sociedade, segue exatamente o que os dois pareceres, né, do CNE propõem para a questão educacional. Nos dois pareceres, e principalmente nesse último, o Conselho Nacional de Educação não se ateve à questão sanitária. Entretanto, como pré-requisito, a condição sanitária, o controle dos indicadores de saúde, as questões vinculadas ao controle sanitário devem permear qualquer reinício das atividades presenciais. E eu vi exatamente nas duas apresentações que esse pré-requisito, assim como segue as outras orientações internacionais, esse documento 11/20 do CNE,
ele toma como referência as várias experiências internacionais. E, portanto, o que eu vi aqui hoje foi exatamente seguindo tanto as questões sanitárias, de preocupação, de orientação, de cuidado, assim como as questões educacionais. E eu entendo que talvez a minha contribuição maior agora talvez seja tangibilizar a importância da retomada segura das atividades presenciais no campo da educação. E eu acho que nós estamos aprendendo muito com as experiências internacionais de vários países. Estamos vivendo no século XXI e precisamos trabalhar com base em evidências, né, e não com achismos, né? E nesse sentido, eu queria trazer alguns números que, de certa forma, reforçam o que foi dito aqui, tanto pelo Fred como também pelo André. Vejam essa pesquisa da Universidade de Harvard, que é uma das mais prestigiosas do mundo, né? Ela avaliou o efeito do uso de um software de matemática antes e depois da pandemia, com 800 mil alunos. O antes e depois se referia antes de março e agora em julho. De janeiro a esse período, o desempenho dos estudantes de baixa renda caiu 50%, enquanto que os estudantes que vivem em comunidades de renda mais alta não tiveram alteração de desempenho. Né? Isso mostra que, claramente, se nós não tivermos cuidado, a Covid escancarou a desigualdade educacional em nosso país. E se nós não cuidarmos com zelo, com cuidado, com todas essas orientações trazidas aqui pelos dois secretários, nós vamos aumentar ainda mais essa desigualdade. Um outro estudo também do governo americano estimou da ordem de 30% a 40% a taxa de abandono no ensino médio. Lá chama-se high school. Com base nos estudos do efeito do furacão Katrina, que foi aquele furacão de 2005 que pegou ali a costa do Golfo Americano. Veja, logo após o furacão Katrina, aumentou em 40% a taxa de abandono no ensino médio. Para se ter uma ideia do que isso representa, aí, com um olhar aqui no Brasil, veja um estudo feito por um dos economistas mais renomados desse país, Ricardo Paes de Barros. Ele fez uma análise no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Olha o que ele chegou à conclusão. Em São Paulo, atualmente, 27% dos jovens não concluem o ensino médio. E a evasão reduz em 7 bilhões a remuneração de uma geração de jovens, custando à sociedade paulista cerca de 17 bilhões por ano. Então, há uma preocupação latente hoje, que eu imagino que o Fred já colocou dentro da sua agenda, que é a questão da busca ativa. Não vamos nos enganar. Né? No retorno às atividades presenciais, vai ser preciso um grande esforço de trazer os nossos jovens de volta à escola. Por quê? Houve uma queda na arrecadação, já se estima aqui em Pernambuco, da ordem de 2 bilhões de reais. A geração de renda começa a ser algo absolutamente importante, porque tem um impacto direto, não é só no financiamento da educação, não. É na questão também vinculada à educação, porque com a perda eventual de emprego, com a perda eventual de salário, que alguns chefes de família, pais de família, tiveram que reduzir os seus salários para manter os seus empregos. E isso, naturalmente, vai criar uma pressão muito grande em cima dos jovens para a recomposição de renda. Portanto, vai haver uma competição entre geração de renda, recomposição e a questão do retorno às atividades educacionais. Entretanto, se a gente não tiver cuidado, né, se nós não colocarmos a questão do retorno seguro às atividades presenciais, me desculpem, eu acho que nós estaremos exatamente comungando com aquilo que disse o secretário-geral da ONU,
né, vai ser uma catástrofe geracional de uma geração. Foi dito pelo nosso presidente, né, doutor Rodolfo, doutor Disseu Rodolfo, no início dessa nossa audiência pública aqui. Hoje, no Brasil, nós temos uma perda de abandono no ensino médio da ordem de 500 mil jovens. Isso corresponde aproximadamente a uma perda só educacional de 3,6 bilhões de reais por ano. Mas esse é o custo educacional. Há também um outro custo social que é muito mais caro, porque esse jovem que abandona a escola, ele vai engrossar o que nós chamamos dos nenéns, que nem estudam e nem trabalham. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 13 milhões nessa situação. E, lamentavelmente, todos os estudos mostram que esses jovens que abandonam a escola, que ingressam nos nenéns, terminam, infelizmente, uma parte deles, aumentando a taxa de homicídio juvenil. E isso tem um custo enorme para a sustentabilidade do país. Não vamos nos esquecer que o Brasil está vivendo uma mudança demográfica muito intensa. Nós estamos cortando a base da pirâmide e alargando o topo da pirâmide. Se nós não tivermos jovens muito bem preparados, nós não vamos conseguir sustentar esse país a médio e longo prazo. É fundamental que a gente realmente tenha todos os cuidados, todas as situações possíveis de controle para essa retomada ao ensino presencial. Mas Fred colocou uma coisa também muito importante, estamos aprendendo muito com esse período. Esse período vai deixar, entre outros legados, aquilo que eu estou chamando do conceito de aluno de tempo integral. Pernambuco é uma grande referência nas escolas de tempo integral de ensino médio. Mas agora eu entendo que com toda essa experiência que nós estamos vivendo, para aqueles alunos que não têm escola de tempo integral, mas de tempo parcial, a gente possa começar a trabalhar agora o aluno de tempo integral, em que no turno ele tem as aulas presenciais, no outro turno ele vai ter as atividades não presenciais mediadas por tecnologias. Então, isso vai casar com o projeto de vida desse jovem. Eu acho que isso vai ser muito importante. Uma outra questão que eu também entendo, dentre as orientações aqui apresentadas com bastante clareza e que seguem, volto a repetir, as orientações do próprio Conselho Nacional de Educação, há um outro que talvez os nossos secretários que trabalham, a gente percebe isso claramente, de maneira muito articulada, isso é muito importante, principalmente no momento em que o país, no campo federal, está muito desarticulado das unidades da federação, isso tem atrapalhado muito nessa questão da segurança, principalmente no retorno às atividades presenciais na área escolar, é que talvez as diretorias regionais de educação e de saúde, aqui me refiro a Pernambuco, vão precisar também trabalhar de maneira muito articulada essas diretorias regionais. Porque, como o próprio secretário de Saúde mostrou, nosso doutor André Longo, a situação não é igualitária, não é equânime em todo o estado de Pernambuco. Aqui na região metropolitana, a situação está bastante controlada e em queda, mas a gente vai lá para o Araripe e a situação é outra. Então, possivelmente, vamos ter retomadas no presencial em estágios diferentes. E é importantíssimo. E aí, eu entendo que uma preocupação, eu sei que o secretário Fred Amâncio, pelo que eu conheço, pelo que eu venho acompanhando, a gente sabe que a gente tem um desafio. Isso é do Brasil, não é aqui só de Pernambuco. Nós temos escolas e escolas. Nós temos escolas muito bem estruturadas, mas algumas escolas sofrem muito ainda com a questão da ventilação. Aí o doutor André Longo me corrija. Eu não sou especialista, mas tenho lido bastante que a ventilação natural é muito importante nesse momento também. E a gente tem escolas que, infelizmente, ainda não atendem a esse critério da ventilação. Talvez pudéssemos também trabalhar uma espécie, aí uma sugestão que fica,
a questão de uma certificação por escolas para reiniciar, né? Onde esse trabalho integrado da saúde com a educação, como vocês tão bem vêm conduzindo, possam, no primeiro momento, orientar cada escola e verificar se, de fato, as escolas, do ponto de vista arquitetônico, atendem também a essa segurança do ponto de vista do retorno escolar. Mas isso eu tenho certeza que todos estão trabalhando nessa direção, assim como aquelas medidas também aqui colocadas pelo secretário Fred, do ponto de vista do acolhimento socioemocional. É muito importante, estamos passando por um período de confinamento social longo, né? A questão da avaliação diagnóstica, porque vamos retornar às atividades presenciais com alunos com diferentes níveis de evolução e de desenvolvimento desse período de confinamento. Não obstante o grande esforço que Pernambuco fez, acompanhei também de perto São Paulo, né, para oferecer atividades não presenciais, síncronas ou assíncronas, para todos os alunos, mas nem todos tiveram, de fato, o acesso a isso. E aí, presidente Disseu, eu gostaria de dar uma sugestão. Nós criamos, o país criou, quando da privatização das telecomunicações, um fundo chamado FUST, que é o Fundo da Universalização dos Sistemas de Telecomunicações. Tem hoje em caixa algo em torno de 32 bilhões de reais. E que os governos, e aí diga-se de passagem, não é só esse governo, os anteriores também, a área econômica utiliza o FUST como superávit primário. É hora de usar parte desse dinheiro para a questão da conectividade. Eu acho que o desafio da conectividade, da acessibilidade, é fundamental, não só para esse momento que ainda vai persistir por algum tempo, mas também para depois, porque nós vimos que ter internet, banda larga, conectividade não é luxo. Século XXI, isso é o lápis e o caderno do século XXI. Então, eu entendo que precisamos aprender com esse período. É um período de grande aprendizado. Eu costumo dizer que 2020 não será um ano perdido, não. Aprendemos como nunca a trabalhar algumas competências fundamentais para se viver no século XXI. Então, eu diria que esse é o momento que vamos precisar continuar o monitoramento muito forte. Eu, particularmente, entendo que com a segurança, com o trabalho sério que está sendo conduzido pelas duas secretarias e com as suas diretorias regionais de todo o estado de Pernambuco, eu, particularmente, entendo controlada a questão sanitária, eu acho que nós precisamos fazer um esforço para essa retomada do presencial. Os custos de uma não retomada, obviamente, repito, primeiro tem que ter a segurança sanitária, e todos aqui comungam com a mesma ideia. Não foi à toa que o secretário André Longo trouxe com muita clareza a situação por território de Pernambuco. Mas controlada, eu não vejo, me desculpe, aí eu falo como, não só educador, como cidadão, eu acho que nós precisamos retomar, como disse o secretário Fred, todos os outros setores estão retomando. Parece que o vírus está agora nas escolas. Eu acho que a gente precisa ter a realidade concreta, fazer com segurança a comunicação com os pais, para que eles tomem a decisão mais